Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais uma escola de vencedores e como é bom estarmos reunidos aqui toda segunda-feira no nosso canal IEQ Online. É uma realidade, nós acreditamos muito nesta igreja das duas asas, como diz o nosso pastor Toninho, a igreja presencial e a igreja online. E nós, nas segundas-feiras, estamos online, estamos aqui com você, juntos, e é muito bom estarmos conectados, porque há um alinhamento aqui de propósito, um alinhamento para o nosso crescimento. Não se esqueça que 2025 é o ano do crescimento. Eu acredito na palavra que nós carregamos. Pessoas que carregam palavras vitoriosas na sua vida, elas tendem a avançar mesmo diante dos obstáculos, porque afinal de contas, a vida é uma corrida de obstáculos. Nós estamos correndo, vencendo a cada dia. E a escola de vencedores traz para nós princípios e promessas. Princípios que eu aplico na minha vida, que vão ativar as promessas do céu sobre nós. A sabedoria que a Bíblia nos traz, a sabedoria milenar da palavra de Deus, para que nós possamos crescer cada vez mais, nos desenvolver e atingir os nossos resultados. Quem é que não gosta de atingir resultados? Quem é que não quer ver os seus projetos, os seus planos saindo do papel e virando uma realidade? A Escola de Vencedores está chegando nesta segunda-feira para que nós possamos estar aqui debaixo de uma palavra, de uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Deixa eu fazer um pedido a você que está conectado comigo para compartilhar. Você pode compartilhar com os amigos, com a família, nos grupos aí, diversos grupos que você participa, até no grupo do futebol que o pessoal só posta bobagem, você pode compartilhar lá e convidar os colegas aí do futebol, os amigos do trabalho, todos os grupos que você participa, coloca o link lá da Escola de Vencedores e os convide a participar deste tempo aqui tão precioso. Compartilhe, curta, tenha as reações, você que está na estreia, você que consegue estar na estreia, já deixa o seu boa noite aí para todo mundo ver que você está online. No demais, papel e caneta na mão, porque nós já vamos liberar a aula de hoje aqui na Escola de Vencedores. Muito bem, mas é claro que nós vamos começar com oração. Ore comigo, ore com fé. Pai, em nome de Jesus, entramos mais uma vez na Tua presença e com a palavra de gratidão, porque sempre é um privilégio estar na Tua presença. Na Tua presença nós aprendemos quando nós nos sentamos para entender, ouvir a Tua palavra e mais do que entender e ouvir, praticá-la. Ao praticar a Tua palavra, nós conseguimos aplicar na nossa vida todos os princípios. Nos ajude, nos abençoe, que este seja um tempo de crescimento, que possamos sair daqui cheios de sabedoria, mas também com atitudes transformadoras que revelarão o nosso propósito, o nosso destino e nos farão viver os nossos sonhos e objetivos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Papel e caneta na mão, porque nós já vamos começar a aula de hoje aqui na Escola de Vencedores. Muito bem, qual é o texto base que nós vamos trabalhar hoje? O texto base está lá em Mateus, capítulo 21, verso 22. Mateus, capítulo 21, verso 22. Que diz o quê? Mateus, capítulo 21, verso 22. E tudo é tudo, quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus, capítulo 21, verso 22. Vamos ler mais um texto. Marcos, capítulo 11, verso 23. Marcos, capítulo 11, verso 23, diz assim, ó. Nada duvidando em seu coração. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Marcos 11, 23. Nada duvidando em seu coração. Nós estamos linkando alguns textos importantes aqui. E o último texto, Tiago, capítulo 4, verso 3.
Então nós temos três bases aqui. Tiago 4:3. O que diz Tiago, capítulo 4, verso 3? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, verso 3. Então nós temos três textos bases para que nós possamos avançar aqui hoje na escola. Tiago, Marcos, Mateus 21, 22, vai anotando aí. Marcos 11, 23 e Tiago 4, 3. Qual a importância desses três textos para a nossa conversa aqui hoje? Gente, todos nós queremos alcançar resultados na nossa vida. Todos nós queremos ter sucesso na vida. E isso não há nenhum mal em querer ter sucesso. Não há nenhum mal em querer pedir a Deus. Às vezes a pessoa ela tem timidez em falar assim, eu não vou pedir isso para Deus. Nós devemos pedir. O texto que nos norteia aqui, o primeiro texto de Mateus, vai dizer que tudo que nós pedimos em oração, nós vamos receber. O texto de Mateus. O segundo texto vai dizer que nós não devemos duvidar daquilo que nós pedimos. E o terceiro texto de Tiago vai nos alinhar aquilo que nós estamos pedindo. Tiago diz para nós que nós precisamos pedir direito. Então não há nenhum problema em pedir aquilo que você deseja, em buscar o sucesso, seja ele em qual área da nossa vida for. É óbvio que na Escola de Vencedores nós estamos falando de sucesso profissional. E sucesso profissional, ele é selado, ele é garantido, ele é marcado pelo sucesso financeiro. Não existe sucesso profissional sem sucesso financeiro. Então, alguém que diz, eu sou bem-sucedido profissionalmente, logo, o resultado financeiro vai ser visível na vida desta pessoa. Então, o sucesso de uma empresa será visível pelos seus frutos, ou seja, pelo resultado financeiro. E nós devemos buscar e pedir, e isto também é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Veja, desejar avançar na carreira, nos projetos, na prosperidade, nos negócios, tudo parte da nossa mentalidade, da nossa visão e uma vida espiritual, um alinhamento espiritual. Deus nos impulsiona e nos encoraja. A Bíblia nos encoraja a buscar esse sucesso financeiro. O que nós precisamos, em primeiro lugar, então, muito importante, para que nós possamos ter o resultado desejado, nós precisamos, o que eu preciso, o que você precisa fazer, precisa ter um propósito claro. O que você pede precisa ter propósito. Muito importante. O que nós pedimos precisa ter propósito. Para estar alinhado com a palavra de Deus, com os ensinamentos milenares da Bíblia Sagrada, nós precisamos pedir com propósito. Os nossos projetos, os nossos pedidos em oração, eles não podem ser cada dia uma coisa. Ou o desejo de uma criança. Sabe o desejo da criança? Eu que tenho filhos ainda na idade infantil, cada dia eles querem ter uma profissão. Um dia ele quer ser bombeiro, outro dia ele quer ser dono da fábrica, outro dia ele quer ser piloto de Fórmula 1, outro dia ele quer ser... É esse tipo de pedido a Deus que revela que nós ainda não encontramos o nosso propósito. O que você pede precisa ter propósito. Já percebeu? Quem tem criança sabe disso. O pedido das crianças são aleatórios. Os pedidos que as crianças nos fazem são aleatórios. Um dia me pede uma tartaruga, no outro dia me pede um elefante. Porque são pedidos aleatórios, ele ainda não tem um propósito claro nos seus pedidos. Porque muitos dos nossos pedidos não são atendidos por Deus. Ou nós não conseguimos alcançá-los. Porque nós não temos um propósito claro. O que você pede precisa ter um propósito. Você já definiu o propósito da sua vida profissional, financeira. Já está bem traçado. Óbvio, nós não podemos ser pessoas engessadas. Óbvio que nós vamos ajustando aqui, ali, mas tem uma trajetória, tem um objetivo, tem um alvo que vai para além. E não estou falando do alvo financeiro.
Eu estou falando do alvo, do propósito profissional. O resultado do sucesso profissional são os frutos. O dinheiro é fruto do sucesso profissional. O dinheiro que não vem pelo fruto do sucesso profissional, via de regra, ele se perde e acaba sendo uma desgraça na vida das pessoas. O dinheiro, fruto do sucesso profissional. Primeiro você traça uma trajetória, primeiro você traça um plano, você tem um projeto, vou empreender, ou vou ser um profissional, vou estudar, não importa qual é o propósito de cada um. Nós precisamos encontrar o nosso propósito. Aí vem Mateus capítulo 6, verso 7, e diz assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições, desculpe, como os gentios, vou precisar tomar água, travou aqui, não tem problema, tá? Tome água você também aí. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, verso 7. Deus não responde orações vazias, ele responde orações com propósito. A oração que Deus responde é a oração com propósito, ele responde o propósito alinhado. Muitos querem prosperar, mas não sabem por quê. Por que querem prosperar? Porque ainda não descobriram o real propósito. Prosperidade com propósito abençoa você e gerações. Prosperidade com propósito leva a uma bênção geracional. Geracional. Agora, prosperidade sem propósito, em regra, leva a destruição. Ou seja, o resultado financeiro sem um propósito, a pessoa que já faça essa pesquisa rápida aí. Ganhadores da Mega Sena. A maioria dos ganhadores da Mega Sena tiveram o quê? O resultado, os frutos, o dinheiro. Mas eles não tinham nenhum propósito com aquele dinheiro. Não sabiam nem o que fazer com aquele dinheiro. Se perderam, destruiu a vida. Perdeu a família. Porque é um dinheiro vindo sem um propósito. Se você pede recursos para abençoar sua família, servir na obra, gerar empregos, ser responsável na sua comunidade, na comunidade da fé, Deus vê motivo nobre nisso. É um alinhamento do propósito. Para que você quer ter resultados financeiros? Essa é uma pergunta muito importante e nós precisamos alinhar isso e ter uma mentalidade vitoriosa. Uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade de prosperidade começa quando eu sei para que eu quero prosperar. E se eu perguntar para você hoje, para que você quer prosperar? Para mim não trabalhar mais, para mim viver na Disney. É para isso que você quer prosperar? Sério? Fala sério. Então, nós precisamos alinhar propósito, é isso. O que você vai fazer depois? Perceba, nós não estamos falando de desfrutar. E eu não estou aqui questionando se tem problema. Não tem problema para Disney. Seja lá para onde você quiser ir, para Bariloche, onde você quiser ir. Isso é desfrutar. Está comigo? Está comigo? Isso é desfrutar. Como nós vamos desfrutar dos resultados? Cada um, querido, vai desfrutar do jeito que quiser. Se o Diogo quiser desfrutar, indo pescar no Mato Grosso, que vá. A chance de uma onça pintada ou uma jiboia engolir ele é enorme. Mas cada um vai desfrutar do jeito que quiser. Eu não estou falando do desfrutar, eu estou falando do propósito. Quem está comigo? O propósito é mais importante. E como cada um vai... Tem gente que vai desfrutar, ele fica feliz com coisas mais simples. Aí é o estilo de vida de cada um. Você já percebeu que às vezes tem pessoas que são milionárias, têm muito dinheiro, e ela tem um estilo de vida simples, ela frequenta lugares mais simples, mais baratos. E aí alguém que não tem o mesmo recurso que ela e gostaria de frequentar outros lugares, ela fala assim, o fulano não aproveita a vida. Quem disse? Cada um vai desfrutar a sua vida e a sua prosperidade da maneira que sente melhor. O que importa aqui é alinhar os propósitos. Eu vou repetir isso. É muito importante. Prosperidade com propósito.
Prosperidade que nos faz encontrar um motivo nobre. Se você quer recursos para abençoar sua família, servir a obra de Deus, gerar empregos, abençoar e ter responsabilidade social com a sua comunidade, Deus vê isso. Um motivo nobre. Isso é importante. Não é apenas o que você fala, mas como você pensa e crê. Então não basta falar da boca para fora. Não é apenas o que você fala, mas como você pensa e crê. Marcos capítulo 11, verso 23. Tá rápido? Tá devagar? Tá acompanhando? Tá anotando? Tá pegando? Bom que é online, depois você pode rever, né? Depois da estreia. Marcos capítulo 11, verso 23 diz assim, ó: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará o que diz. Assim será com ele. Marcos 11, 23. Há pessoas que falam de vitória, mas pensam em derrota. Uma mente cercada pela derrota. Não é apenas como você fala, mas como você vê, como você pensa. Há pessoas que são assim, falam uma coisa, mas a mente está cercada de derrota. Profissionalmente, isso se traduz em medo. Medo de fazer, o medo de se arriscar, medo de crescer, medo de investir. Fé verdadeira envolve mente e coração conectados, que vai nos levar a uma postura vitoriosa. Uma postura de quem crê, uma atitude de quem crê. E isso vai fazer nas nossas vidas toda a diferença. Um exemplo prático. Você pode dizer, eu serei um empresário abençoado, mas se sua mente ainda não está, se sua mente ainda está presa na ideia de eu não sou capaz, eu não consigo, é muito difícil, aquilo que a sua boca verbaliza, sua mente anula com pensamentos pequenos, o medo de se arriscar. Vencedor não apenas falam diferente, eles pensam, sentem e agem diferente. Por quê? Porque o propósito deles está alinhado com o céu. O nosso propósito está alinhado com o céu. E aí não é sobre se vai dar certo. Aí é sobre eu vou fazer até dar certo. A mentalidade vitoriosa é isso. Eu vou dizer a este monte, monte, você será removido. É óbvio que o texto de Marcos capítulo 11, nós estamos dentro de uma metáfora maravilhosa. Porque nós todos os dias, no poder da fé, a mente posicionada, precisaremos remover montanhas para chegar aos nossos objetivos. E as primeiras montanhas que nós precisamos remover, elas estão vinculadas às nossas crenças. A isso nós chamamos de crenças limitantes. Existem muitas crenças que nos limitam, que nós não podemos, nós somos incapazes, que a nossa família tem um histórico de que ninguém conseguiu. Da minha casa, por exemplo, da minha família, da minha geração, eu sou a única pessoa da minha geração, da geração da minha descendência, que tem nível superior. Então, eu rompi uma crença limitante de que ninguém da minha geração, da minha descendência, dos meus familiares, tem nível superior. E a partir de mim, isso também quebra uma maldição, porque a partir de mim, os meus 3 filhos, eles terão nível superior. E não é sobre se eles vão usar o nível superior, eles vão trabalhar naquilo que eles desejarem, mas eles só sairão de casa. Isso está determinado por mim, como líder da minha casa. Eles sairão de casa com o diploma embaixo do braço. O que eles vão fazer com o diploma, aí é um problema deles. Mas enquanto eles sairão de casa com o diploma de nível superior embaixo do braço. Essa é a regra dentro da nossa casa, porque eu venci uma crença limitante e determinei que as minhas gerações, todas elas, a partir de mim, uma crença limitante foi quebrada e a partir de mim, as minhas gerações, elas terão nível superior. Ah, mas vai usar, né? Não importa. Não importa. Nós precisamos estabelecer e vencer tudo aquilo que nos limitou. Isso é alinhamento de propósito.
Não é apenas o que você fala, não adianta eu ficar aqui com blá, 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 blá. Mas como você pensa e crê. Eu creio naquilo que nós estamos vivenciando aqui e no potencial que nós temos de realização. E ao realizarmos, os frutos vão chegar na nossa vida. Muito bem. A fé que movimenta o céu se antecipa à realização. Isso é forte. A fé que movimenta o céu se antecipa à realização. Vamos entender isso? Fé é celebrar antes de ver. Me lembro aqui de um quadro, acho que era no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, com o Regis Rezende, que era o Profeta. Quem gosta de futebol vai lembrar desse quadro, né? Quem não gosta, não acompanha muito, mas é um quadro antigo. Acho que era Esporte Espetacular. E o repórter ficava na beira do campo e ele narrava o gol antes do gol acontecer. E era bem bacana, chamava o Profeta. Então ele ia narrando o gol agora, o jogador fulano vai cruzar na área e vai acontecer um gol. E era legal, porque ele conseguia fazer essa narração e acontecia. Então ele narrava o gol antes de acontecer. Isso é a fé que antecipa. A fé que movimenta o céu se antecipa à realização. Vencedores estão sempre um passo à frente. Se antecipar. Quando há um alinhamento, lá que nós falamos no ponto 1, de propósito, os propósitos são nobres, você agrada ao céu, você vai ter esta visão e a fé que você carrega, a crença limitante foi quebrada e agora você tem o potencial de antecipação para ter as realizações. Celebrar antes de ver, porque eu já acredito que vai acontecer. As pessoas vitoriosas financeiramente não vivem pela aparência atual, mas pela certeza daquilo que virá. Eu posso não estar vivendo o melhor dos momentos, mas eu sei, vai acontecer. Está crendo nisso? Não é sobre o meu momento, é sobre o que eu estou projetando. Quando o seu coração não duvida, você já se comporta como quem venceu, mesmo se ainda não tenha recebido o resultado desejado. Veja, Hebreus capítulo 11, verso 1, talvez nos define muito bem isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então eu não estou vendo, mas eu já estou crendo. Eu tenho um comportamento de fé. Porque se eu não tenho um comportamento de fé, ou eu tenho fé, ou eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou uma pessoa negativa. Existe o otimismo vazio. Sabe o otimismo vazio? Aquela pessoa que não tem aquele otimismo sem propósito. Mas o otimismo, a expectativa que é gerada pela certeza da fé, eu estou trabalhando, eu sei, vai acontecer. Essa expectativa precisa estar em nós. Quem tem fé para uma promoção já trabalha hoje como se estivesse promovido. Isso é fé. Aquela pessoa que trabalha assim, isso aqui não é meu serviço, não vou fazer isso. Se eu fosse, eu gosto dessa frase, se eu fosse o gerente, se eu fosse o supervisor, eu faria isso. Não. Eu já estou fazendo isso, porque eu serei o gerente. E eu já faço isso, porque eu serei o supervisor. É o antecipar. É se comportar como tal. Tem pessoas, se eu ganhasse isso, eu faria. Não, eu vou ganhar isso. Eu já estou fazendo como se estivesse recebendo este salário. Senão você entra naquele senso comum e no mais do mesmo. A pessoa fala assim, sabe por que eu não faço isso? Porque eu não ganho para isso. Deixa eu dizer para você que pensa assim, você nunca vai ganhar. Pelo contrário, você vai diminuir. Vai diminuir de salário. Seu salário não vai dar para nada. Porque sua mente é pequena. Quem tem esse tipo de comportamento não vai chegar a lugar nenhum. Mente pequena, atitude pequena.
Ah, eu não ganho para isso. Você nunca vai. Não, esqueça. Esqueça. O que nós estamos falando aqui, ó, quem tem fé para uma promoção já trabalha hoje como se já estivesse promovido. Quem tem fé para prosperar já se comporta como alguém próspero, administrando melhor, se preparando mais, estudando mais, cuidando da sua mente e emoções. Ó, deixa eu dizer de novo aqui, ó. Quem tem fé para prosperar já se comporta como alguém próspero. Se comporta como alguém próspero no quê? É bom entender isso. No quesito administração, no quesito preparação, estudo, cuidado da mente e do psicológico. Não é no quesito gastar como se já tivesse dinheiro, tá? Vou deixar bem claro. Porque falou que eu tenho que me comportar como se já estivesse próspero. Vai lá e compra o que não pode pagar. Não é isto. Não é isso. Não seja bobo. Nós estamos na escola de vencedores. Não seja bobo. É o comportamento administrativo. É a postura. Não se comporte como um mendigo, um pedinte. Se comporte como alguém que vai chegar. Vai chegar. As pessoas respeitam. O mercado respeita quem tem postura, que sabe que vai chegar. Já está estudando como alguém próspero, já administra como alguém próspero, já tem uma mente como alguém próspero. Em tudo. Em tudo. Me lembro aqui, ó, o que me vem na memória, me lembro quando, ainda muito pobre, fazendo ensino fundamental, e nós não tínhamos dinheiro para nada mesmo. E era uma época que o governo não dava uniforme, e era obrigado a comprar uniforme. O que acontecia na escola? Ensino fundamental. Acontecia o seguinte, o aluno pobre que não tinha dinheiro, a APM, Associação de Pais e Mestres, não sei, os mais novos nem sabem o que é isso. A APM, Associação de Pais e Mestres da escola, se reunia e fazia lá um levantamento de dinheiro para comprar um uniforme escolar para os alunos pobres. E eu era os alunos pobres. Só que eu não aceitava que a APM pagasse o meu uniforme. Eu ia fazer alguma coisa, vender latinha, fazer um bico, cortar um jardim para comprar o meu uniforme. A APM não precisa comprar o meu uniforme. É a mente que já trabalha lá na frente. Gente, eu tô falando disso, ó. Eu já tô com alguma idade. Tô falando lá, eu tô lembrando disso lá do ensino médio. Lá do ensino médio. Ensino médio não, ensino fundamental. Quinta série. Tô falando da quinta série. Quinta série eu tinha quantos anos? 12, 13? 10 anos? Olha onde nós estamos indo. Mente transformada. Não aceitar. Se posicionar. Eu era muito pobre. Não era pobre. Pensa no pobre. Multiplica por 10. Coloca mais 20 em cima. Vai chegar no que a gente era. Pobre. Pobre mesmo. Mas eu dizia, meu coração, minha mente e meu coração estavam alinhados com um propósito e não aceitava ser pobre. É o pobre que não aceita ser pobre. Não aceite. Mas tem a postura. A postura. Isso faz toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. A fé que movimenta o céu e se antecipa à sua realidade. Pedir não é o suficiente. Precisamos corrigir as motivações. Então, pedir não é o suficiente. Nós precisamos corrigir as motivações. Vamos lá. Texto base, Tiago 4:3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Então, estou tomando bastante água hoje, estou com a garganta um pouquinho enroscando aqui. Nós precisamos o quê? O céu avalia o coração mais do que as palavras. Lembra quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé? Samuel está olhando a aparência, mas o céu está analisando os corações. O céu vê a motivação do nosso coração, a verdade do nosso coração. A verdade que muitas vezes quem quer vencer, quem quer crescer, sempre vai incomodar.
Enquanto você não quiser vencer, enquanto você não quiser crescer, enquanto você não quiser avançar, estudar, melhorar de vida, você não incomoda. Mas no momento em que você decidiu crescer, se dispondo, você vai incomodar, sabe, as primeiras pessoas que você vai incomodar é a sua própria casa. Você decidiu que você vai crescer, que você não vai viver ali de favor, você não vai viver ali pro resto da vida, que você vai avançar, que você vai melhorar de vida. Primeiras pessoas que você incomoda é a sua casa. José decidiu que ia crescer. Quem foram os primeiros que ele incomodou? Seus irmãos. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Começou a crescer, não quer incomodar ninguém? Não cresça. Começou a crescer, determinou, eu vou vencer. Eu quero crescer. Eu quero mudar. Eu quero avançar. Vai começar a incomodar. Vai incomodar os irmãos, incomoda o vizinho, incomoda todo mundo, os colegas de trabalho. Então, nós aprendemos a alinhar isso. O céu avalia o coração. Deus prospera quem tem propósito e maturidade para administrar. Nós falamos muito sobre administração aqui. A prosperidade está vinculada à forma com que você administra. Quem administra bem o pouco, também vai administrar bem o muito. Quem é fiel no pouco, a Bíblia diz, também será fiel no muito. Sobre fidelidade, dízimos e oferta, que é uma crença que nós temos, é uma fé que nós temos. Quem é fiel lá no pouquinho vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouquinho, dificilmente vai ser fiel no muito. Tudo parte do princípio da administração. Deus prospera quem tem propósito e maturidade para administrar. Não peça somente por você. Apresente a Deus o impacto que sua vitória terá na vida dos outros. Qual é o impacto que a sua vitória, que a sua prosperidade, que o seu sucesso vai ter na vida dos outros? Qual é o impacto que a sua prosperidade vai ter na vida da sua comunidade, na vida da sua família? Qual o impacto que a sua prosperidade, a sua vitória vai ter na vida da sua comunidade da fé, da igreja que você frequenta? Vai ter algum impacto? Vai ser significativo? Qual o impacto terá na vida das pessoas que estão à sua volta? Ah, se eu prosperar, você vai ver o que vai acontecer. Vou pisar em todo mundo, vou acabar com todo mundo. Ninguém nunca mais vai nem me ver. Esse é o impacto. Então perceba a maturidade, o propósito nobre. Isso é muito importante. Não peça somente por você. Por quê? É muito importante esse alinhamento. E é importante algumas perguntas. Por que você quer dinheiro? Se eu perguntar para você, como perguntava o saudoso, já saudoso Silvio Santos. Lembra dos programas? Topa tudo por dinheiro? Das antigas esse, né? E Silvio Santos jogava dinheiro pro alto e perguntava, quem quer dinheiro? A minha imitação do Silvio Santos está ótima, né? Melhor parar por aqui. Não sou bom imitador, né? Mas Silvio Santos perguntava isso. E numa plateia lotada, todo mundo gritava, eu quero dinheiro. A pergunta hoje na Escola de Vencedores não é quem quer dinheiro. A pergunta é, por que você quer dinheiro? Essa é a pergunta. Qual o impacto que isso vai ter na sua vida espiritual? O impacto na vida espiritual de algumas pessoas que têm dinheiro é um afastamento e esfriamento. Agora, eu não preciso mais de Deus, de orações. Afinal de contas, o que eu preciso eu já tenho. Dinheiro. Tenho dinheiro para desfrutar do meu lazer, isso, aquilo, outro. Já não tenho mais tempo para congregar, para frequentar uma igreja cheia de pobre que vão ficar me pedindo dinheiro. Há pessoas que pensam exatamente assim, vou lá naquela igreja lá, as pessoas vão ficar me pedindo dinheiro. Não. Então, por que você quer dinheiro? Quem será beneficiado com isso? Com a sua prosperidade? A sua prosperidade vai glorificar a Deus? Ou vai glorificar a si mesmo? Essas perguntas, elas são perguntas chaves para que o céu esteja alinhado com o propósito de abençoar você, de você prosperar. E eu não vou ficar aqui como coach, mudando palavras, usando palavras técnicas, usando palavras menos religiosas para tentar transmitir o mesmo conteúdo, a mesma mensagem.
porque esta é uma mensagem bíblica. Este é um alinhamento bíblico. A mensagem milenária ela é bíblica. Posso, se for o caso, para que você entenda bem isso, os princípios até posso fazer, mas eu quero ser muito claro quanto a isso. Essas perguntas fecham a nossa reflexão de hoje para determinar se você prospera ou se você não prospera. Tudo depende do seu posicionamento, da sua visão e da forma com que você está enxergando as coisas. É muito importante que nós tenhamos uma mente renovada quanto a isso, uma mente restaurada quanto a estes princípios, porque Deus deseja que você seja uma pessoa próspera. Mas essa prosperidade precisa ter um impacto direto, não somente na sua vida. Não, o desfrutar, vou repetir novamente, você pode desfrutar do jeito que você quiser, da forma que você for melhor para você. Eu vou desfrutar, para mim desfrutar é ir para o campo, andar de cavalo. Para mim desfrutar é fazer uma viagem para a Europa. Você vai ter o tempo de desfrutar. Não estou falando de como você vai desfrutar. Eu estou falando do impacto e dos propósitos da sua prosperidade de forma direta na vida das pessoas. É importante que esse alinhamento exista, um alinhamento de propósito, para que você, enfim, alcance o sucesso profissional e, por consequência, a colheita financeira. Então, ore com propósito. Nós aprendemos isso. Ore pedindo a Deus o propósito, mostrando a Deus que Ele dê clareza no seu coração. Creia com o coração, não apenas com a boca. Acredite de verdade. Seja traga à existência as coisas que não existem pela fé. Celebre todos os dias, ainda que você não esteja vendo, mas você já está crendo. E alinhe a sua motivação. Seja uma pessoa motivada e que as nossas motivações sejam nobres, que o céu se agrade de nós. E se o céu se agradar de nós, certamente Deus vai mudar a nossa sorte. Amém? Você pode crer nesta palavra? Você pode carregar esta palavra para esta semana na sua vida aqui na Escola de Vencedores? Creia nisso. No nome de Jesus, eu vou orar para que nós possamos estar alinhando nosso propósito de prosperidade, de sucesso financeiro com o céu, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, diante desta palavra liberada, nós estamos começando mais esta semana na Escola de Vencedores e eu quero, Deus, que o Senhor traga na nossa vida esse alinhamento de propósito. E ao termos um alinhamento de propósito, que o Senhor possa nos mostrar caminhos, que o Senhor possa nos dar o caminho dos tesouros escondidos. Pai, abençoe esta pessoa que quer vencer, que quer empreender e que tem um propósito nobre no seu coração para isso. Dê a ela uma ideia, dê a ela um negócio que possa trazer milhões, bilhões, mas que possa impactar diretamente, positivamente sua família, sua comunidade da fé, sua comunidade, sua cidade. Eu sei, ó Deus, tantas pessoas tiveram ideias que mudaram a história das suas vidas e ainda tem tantas coisas que podemos desenvolver. Abençoe, abençoe. No nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que a Escola de Vencedores possa nos dar verdadeiramente um caminho, uma direção e um alinhamento de propósito com o céu. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Sabe o que eu creio? Que Deus tem um texto que diz que Deus tem tesouros escondidos. Acha para mim, Diogo, esse texto? A Bíblia vai falar que Deus tem tesouros escondidos que podem ser revelados a nós. Que Deus revele para nós os seus tesouros, se eu não me engano é Isaías, os seus tesouros escondidos, para que nós possamos ter verdadeiramente um alinhamento com o céu. Eu acredito que se nós tivermos propósitos nobres, nós vamos ter esse alinhamento e Deus vai nos revelar. Aí o texto, qual é o texto? Deixa eu ver. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas. Não é isso.
Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías 45:3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas. Você consegue entender o que é isso? Olha, você sabe a história, deixa esse texto aí, sabe a história do inventor, a pessoa que descobriu, que criou o Waze, por exemplo? O criador do Waze é uma ferramenta fantástica. Você imagina, o cara que teve essa ideia de criar esse aplicativo, ele criou esse aplicativo. E esse aplicativo foi comprado pela Google. Sabe por quanto? Mais de $1 bilhão. Imagina que a pessoa está lá em casa, Gustavo, do nada, eu vou criar um aplicativo. Talvez não tenha a intenção. Eu vou criar, vou estar aqui. Eu vejo essa geração aí que fica no celular 24 horas por dia. Imagina, um menino desse cria um aplicativo. E de repente esse aplicativo gera um interesse global. E uma das maiores empresas de comunicação, tecnologia do mundo se interessa. Fala assim, ó, nós vamos comprar seu aplicativo. Por quanto? Mais de $1 bilhão. Do nada a pessoa encontrou um tesouro escondido. Quando há um alinhamento de propósito, minha oração, meu desejo, que Deus dê a você aqui na Escola de Vencedores tesouros escondidos. Já imaginou, Diogo, você ter uma ideia, um negócio, e de repente esse negócio explode e gera $1 bilhão? É possível? É. Alguém vai acontecer na vida de alguém, em algum momento vai se repetir. Vai se repetir. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, ele imaginou que ele ia revolucionar a história da humanidade. E você sabe que antes de Thomas Edison inventar a lâmpada, ele teve milhares de invenções que não deram em nada? Que não deram em nada. Thomas Edison não inventou só a lâmpada. Ele inventou a lâmpada e milhares de outras coisas. Mas a invenção que impactou, que mudou, que colocou o seu nome na história da humanidade, foi a lâmpada. Mas antes dela, tantas outras que não deram em nada. É tentativa e erro. Uma hora os tesouros escondidos e as riquezas encobertas vão aparecer. Continue lutando, continue tentando, continue buscando em Deus que os tesouros escondidos, eu profetizo sobre a tua vida, receba aqui na Escola de Vencedores, Deus te dará tesouros escondidos, no nome de Jesus. Amém, gente? O poder desta palavra foi liberado sobre as nossas vidas e eu estou crendo que esta semana já nós profetizamos, a melhor semana da tua vida. Já está começando. Continue compartilhando a Escola de Vencedores. Segunda-feira nós estamos de volta. Lembre-se que toda segunda-feira, todo dia, melhor dizendo, todos os dias nós temos o Café e Fé, 8 da manhã. Então amanhã eu estou de volta com você no Café e Fé, um momento de devocional e de oração diário, tá bom? Segue aí nossas redes sociais e toda a nossa programação. Se esta palavra fez sentido para você, continue compartilhando, continue chamando mais pessoas para estar conosco na Escola de Vencedores. Levante a mão direita para nós declararmos: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima Escola de Vencedores.